Olá, bom dia, 6 horas em ponto, seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente, que começa agora nesta quinta-feira abençoada, e que assim seja, né? Bom dia, professor Que assim Haroldo. seja, falou tudo. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao Kleber Lima, bom dia a você que nos acompanha todos os dias aqui no Notícia de Frente. Vamos lá. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, professor Haroldo Arruda, bom dia a você que nos honra com a sua audiência todos os dias. Começar pelas 6 da manhã, aqui você é 10. Isso aí. E olha, bem cedinho assim, já fica aí o nosso telefone para você começar a participar conosco assim mesmo, viu? Bem no comecinho do programa, porque aqui é você que manda. As nossas redes sociais já apareceram aí para você mandar lá o seu recadinho, sua pergunta, e também pode nos acompanhar ao vivo pelo Facebook. Vai trabalhar? Coloca lá, vai ouvindo o programa A Notícia de Frente para você começar o seu dia muito bem informado, tá? E agora a gente vai te ajudar com as imagens do trânsito. Vamos saber como está a movimentação nas principais vias aqui da capital. Já temos as imagens do trânsito, uma das 42 câmeras da CEMOB. Miguel Sutil, região da Ponte Nova. Que imagem linda! Olha lá a bola, o símbolo da Copa do Mundo. Faz tempo que a gente não mostrava aqui essa imagem. Que perspectiva linda. Um movimento muito tranquilo nesse momento, nos dois sentidos, né? Essa Tanto bola daqui na época da Copa para do Várzea Mundo, Grande. empurraram ela caiu dali e ficou... Lembra disso ou não? Ela saiu ali do pedestal Deram dela. um chute nela? Um perigo, vai que ela cai no Rio Cuiabá, vai embora. Porque ela tá ali pertinho, né? Muito tranquilo. Olha só, nesse momento a gente nem vê o trânsito aí, mas eu não me recordo não da bola ter saído fora do Ela eixo, saiu, viu, ela caiu professor? dali. Aí retomaram. Tentaram roubar. Será? Mas Foi? não chegou a ir para a avenida, né? Não, Ficou no canteiro. Não, ela ficou ali em alguns metros troncho, fora do ponto dela, entendeu? Mas vai que bate um vento aí, leva essa bola para dentro do Rio Cuiabá. Deus Perigo. do céu, né? É, Afundando. ia embora, ia para lá, Corumbá, sei lá, Campo Grande. Outro trecho aí nós temos de uma outra avenida. Imaginação Não, fértil, né? continuamos ainda na Avenida Miguel Paraguai. Sutil, com a Paraguai. Avenida Rio de Janeiro. Jornalista Alves de Oliveira. Tranquilo também o trânsito. Muito parado, né? O trânsito hoje. Bom, bem aí, propício ao horário, 6 horas e apenas 2 minutinhos. Aquele giro de novo das câmeras da CEMOB. Agora sim, um movimento um pouquinho maior da Avenida do CPA, normal, né? Todo dia a gente tem um trânsito um pouquinho mais volumoso aí nesse trecho, mas está muito tranquilo, né? Ainda bem, sem acidentes. A vegetação, as árvores também, do Kleber Lima. Outro dia a gente cobrou tanto aqui mais vegetação. Agora aí não tem vegetação nenhuma, né, professor, né, Kleber? Aí Zero, né? A trecheira aí do Santa Rosa, as vias ali, as calçadas, né, estreitas demais. Eu nem sei se tem como fazer um paisagismo ali, um visagismo, viu? Porque tá faltando ali espaço. Ali seria um trecho de desapropriação, mas os empreendimentos ali parece que são bem mais caros, né? Ficaria talvez inviável economicamente, Talvez. mas calçamento em Cuiabá faz muita falta, viu? E também não tem nem vaga para estacionamento. Nos Estados Unidos, né, professor? No business, no parking, no business, né? É. Agora aqui não, aqui a gente não tem essa Não tem esse controle, prioridade né? em Não tem prioridade, estacionamento, não. né? Não e tem. acaba atrapalhando o comércio, porque muitas vezes você deixa de parar em algum local porque não tem onde A estacionar. legislação nova já exige, né? Porque Cuiabá é uma cidade muito antiga, né? É. Então, mas agora não se aprova mais empreendimentos sem impacto de vizinhança, estacionamento, etc. É. Outro trecho aí da Avenida do CPA, essa imagem sempre belíssima. Olha o céu, lá no fundinho tem um laranja bem ao fundo, né? Hoje o clima está bem seco, continuamos com o clima seco, sem previsão de chuva. Cinzento, né, Luciana? Cinzento. Ah, fumaça, Kleber, vindo, será? Me preocupa muito, viu? Porque a gente estava com uma umidade bem baixa, em torno de 15%. Respirar fica difícil, tem a gripe aí crescendo, estamos ainda vivendo uma pandemia, enfim, tem que tomar muito cuidado, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Nós temos aí um outro trecho. Aquela entrada, né, de Cuiabá na Avenida Arquimedes Pereira Lima, ou a mais conhecida como Moinho. Eu não sei por que Moinho, você sabe, Kleber? Eu também não sei. Acho que tinha uma loja de material de construção, chamava Moinho ali antigamente. Eu acho. Será que foi a loja que nomeou a avenida? Eu acho. Centro de Eventos Já Arquimedes do Pereira Lima a gente sabe, né? Pantanal, Os jornalista. grandes jornalistas.
Exatamente. Proprietário de jornal, né? Foi o primeiro proprietário do jornal O Estado de Mato Grosso. O jornalista Arquimedes Pereira Lima. Essa imagem aí que não tem trânsito, a paisagem. Gente, vamos seguindo então aqui com o nosso programa Notícia de Frente, porque a gente já começando, né? Não é assim que fala, Começa né? começando, Começa do início. né? Chega chegando. Chega chegando. Chega com presença, né? Presença, como tem que ser, né? Porque agora a gente vai ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai dizer pra gente informações no que aconteceu na Assembleia Legislativa. Olha, gente, tá fresco aqui, mas lá na Assembleia a tensão sobrou, viu? A temperatura esquentou entre o governador Mauro Mendes e os deputados. E a deputada Janaína Riva soltou o verbo, viu? Kleber, antes até de chamar essa reportagem, eu vou pedir, tá, para você mostrar pra gente o destaque, a manchete do jornal A Gazeta. Eu vou pedir aqui para o nosso Wilson Coeté, o nosso mestre das imagens, para fechar aqui bem na manchete do jornal e vai explicar para a gente que dedo erguido é esse, para quem, hein, Kleber, da deputada? Essa é uma foto lá da assessoria da própria Assembleia, do Ronaldo Maza. Deixa eu ver aqui, melhor ângulo. É isso aí? Uma foto muito simbólica desse momento da relação entre a Assembleia e o governo. A deputada Janaína, que é da base, com o dedo em riste, e o vice-líder do governo, Wilson Santos, de cabeça baixa aqui. Não é comigo. Perfeito. Aqui não, governador. Aqui não, né? Vamos ver então quem vai trazer pra gente todos os detalhes. Eu consigo interpretar dessa forma, essa linguagem corporal. Aqui, não. Chega pra lá. Aqui o senhor acabou cometendo alguns excessos aí. Né? Vamos ver então quem vai contar tudo isso pra gente. É o repórter João Fernandes. Olá, João, bom dia para você. Uma excelente quinta-feira. Explica pra gente por que os ânimos ficaram bem exaltados ontem lá na Assembleia Legislativa. O clima esquentou por aqui, viu, Luciana? Bom dia para você, Kleber, professor Haroldo, para quem está em casa, uma ótima quinta-feira. Hoje é dia de TBT, mas o TBT da Assembleia Legislativa hoje aqui é bem recente, de ontem. Né? O clima, como eu disse, esquentou por aqui, depois da reação da deputada licenciada Janaína Riva a uma fala do governador Mauro Mendes, do DEM. Ele disse o seguinte, ele disse em uma entrevista que os parlamentares, eles agem como se não tivesse amanhã, como o samba do crioulo doido, malucamente. Falas do governador Mauro Mendes, pelo fato de aprovarem uma proposta de emenda à Constituição para reintegrar os 61 servidores da Empaer. A Empaer, todo mundo sabe, é a empresa mato-grossense de pesquisa, assistência e extensão rural. Eles foram demitidos no mês passado em cumprimento a uma decisão judicial. Agora a fala da deputada licenciada a Janaína Riva, ela diz o seguinte: essa fala é uma falta de respeito com os parlamentares, se referindo à fala do governador Mauro Mendes. E ela disse mais ainda: o que o Estado de Mato Grosso precisa é de um estadista. Para a Janaína, o Estado não pode deixar de lado as pessoas e jogar esses servidores no olho da rua como se fossem descartáveis. Ela afirmou também que o parlamento está pronto para defender a permanência das pautas coletivas com bastante entusiasmo. Pois é, a gente tem essas falas todas delas, a gente vai assistir agora numa entrevista, numa coletiva dada, portanto, pela deputada estadual licenciada aqui do parlamento, a Janaína Riva. Vamos assistir então esse assunto polêmico que é capa de todos os jornais do estado hoje. Acompanhe comigo. Olha, a relação precisa melhorar, né? Nós vimos hoje uma entrevista no qual ele fala de maluquices da Assembleia com relação a essa questão da Empaer. Nós vimos também a fala no qual ele diz que os deputados parecem estar preocupados com voto. E isso não ofende só o MDB, isso ofende todos os deputados, porque a maioria das matérias que tem passado na Assembleia são quase passadas por unanimidade. Então essa falta de sensibilidade, a falta de respeito com os parlamentares, isso vem criando muito ruído, sim. Tá? Então ninguém é soberano, ninguém é onipresente, e eu não acredito em uma única candidatura, principalmente com essa postura que o governo vem adotando. Quando você ouve o governador falar que a Assembleia é maluca, porque a Assembleia está tentando salvar 61 servidores
que contribuíram anos pelo Estado de Mato Grosso, isso me preocupa muito. Porque o que o Estado de Mato Grosso precisa é de um estadista. E a Assembleia jogar para a torcida seria, na verdade, a Assembleia ir contra o 61. Eles são a minoria. O que a gente está fazendo aqui é tentando realmente dar dignidade a esses 61 servidores da Empaer. Então, essa fala, ela ofende toda a Assembleia Legislativa, ela ofende a base dos deputados estaduais, ela ofende a base do governo do Estado e também ofende o MDB. Os 3 deputados do partido, aliás, hoje 4, com o deputado Romualdo, que está aqui hoje na Assembleia, votaram favorável à matéria, e aqui na Assembleia não tem malucos. Aqui na Assembleia tem pessoas sensíveis, humanas e que entendem que o Estado precisa de um governo que olhe pelo próximo. O Estado não pode escantear as pessoas, jogar para o olho da rua, porque governos passam, né? A Assembleia fica, a população fica. A Assembleia vai defender com o mesmo entusiasmo que o governo vai atacar contra. Tanto a questão do ICMS, da energia renovável, a Assembleia está pronta para lutar por essa pauta na Justiça, se o governo judicializar, como também a Assembleia está pronta e com muito entusiasmo para defender os servidores da Empaer. A Assembleia vai adotar uma postura, e nós temos cobrado isso do presidente da Assembleia, deputado Max Russi, de que a Assembleia tem que defender as legislações aprovadas aqui. E nós queremos ver a Assembleia defender isso com afinco. Se necessário, contratar uma consultoria. A Assembleia não pode se diminuir diante das ações do governo que visam inibir a atuação parlamentar, judicializando todas as questões aprovadas aqui dentro da Assembleia. Então, essa Assembleia que antes ouvia um governador falar que era maluco, os deputados fazem tudo por voto, essa Assembleia acabou. Nós vamos começar agora a pressionar o presidente, ele vai ter que ter atitude e definir se ele vai lutar pelo parlamento ou se ele vai lutar para defender o governo. A Assembleia tem que defender os deputados estaduais e as legislações aprovadas aqui. Deputados mega incomodados com as declarações do governador Mauro Mendes, derrubada de vetos, patrolando o PEC. E aí, será que Mauro Mendes não estaria? Nada estadista, chamou os deputados de malucos. E aí, professor? Você vê que a palavra estadista foi utilizada 2 vezes pela deputada Janaína e foi o que chamou a atenção. Exatamente porque você acabou buscando novamente esta palavra que é importantíssima num momento como esse, né? Na política como um todo. Mas o que é um estadista? O que é um governador estadista? O que é um gestor estadista? É uma pessoa versada nos princípios, sobretudo, da arte de governar. Governar com alma comunitária. É aquele que governa para o outro e não para si mesmo, né? É aquele que observa na sociedade as suas mazelas e tenta resolver da melhor forma possível. Então, o que está acontecendo exatamente com o Mauro Mendes, em alguns pontos, é essa completa inversão. Ele não está ouvindo as ruas, não está ouvindo boa parte da população e, pior, acaba se desgastando politicamente frente à própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Eu acho que o Kleber foi bastante feliz ontem na sua análise, foi eficaz mesmo, né? Quando diz que o Emanuel Pinheiro está definindo o Mauro Mendes, né, como o homem que taxou o sol, o homem que não gosta de aposentados e pensionistas, o homem que não gosta de professores, né, porque quer jogar o professor na sala de aula sem vacina. E, de certa forma, quem está gostando de tudo isso é Emanuel Pinheiro, porque ambos são pré-candidatos ao governo do Estado e isso é perceptível e estão numa guerra já há alguns meses, né? Eu acho, até complementando só a minha fala, por conta do mesmo comentário que eu fiz ontem no Cidade Alerta, que o governador Mauro Mendes precisa recuar um pouquinho, analisar a situação para poder tomar um novo caminho, né? Um novo caminho político, para que essas decisões possam ser um pouquinho mais comunitárias. Kleber Lima, o que estaria faltando no governo em relação ao chefe do Paiaguás e o que estaria sobrando, por exemplo, diante dessas declarações? O que está acontecendo entre o Executivo e a Assembleia? Luciana, eu acho que está faltando articulação política ao governo. O governador aparenta estar absolutamente solitário, não tem um porta-voz qualificado. Ele próprio precisa falar coisas que às vezes são necessárias de serem ditas, mas não daquela forma, e ele não tem esse porta-voz, e ao que tudo indica também uma completa desarticulação da sua comunicação, quer dizer, o governador sozinho, sem articulador político,
sem respaldo da comunicação e sem uma boa articulação na verdade, sem a firmeza da base dele na Assembleia Legislativa. Aí é uma receita do fracasso político. Não tem como dar certo isso, né? Lembrando o seguinte, que a gente vive um momento, professor, do país, eu não vou dizer do mundo, mas também, para a gente ficar só no Brasil já é suficiente, em que é muito estranho, né? Muito, inclusive, temeroso o momento que a gente vive. O senhor fala de estadismo, e estadismo também é pensar no futuro, é pensar além da montanha, né? Não apenas na planície que a gente está vendo aqui agora. E o que a gente vê, atitudes desde o presidente da República até chegar aqui, no réis do chão, né, é que os líderes não estão se comportando com esta preocupação. Eles estão na política muito comezinha, muito olhando para o próprio umbigo. Vou dar um exemplo de o presidente a todo momento desrespeitando o Supremo Tribunal Federal. Isso é um perigo para a soberania do país, para as instituições e para a democracia do país. Ontem nós tivemos, vamos falar disso depois, mas é importante situar, tivemos um episódio deveras preocupante, que foi esse conflito entre senadores e os chefes das Forças Armadas, por causa de um acontecimento que teve lá na CPI da Covid. E você tem agora aqui uma crise institucional entre o Palácio Paiaguás, o Executivo, né, e a Assembleia Legislativa. Então, são todos componentes do mesmo cenário. Um cenário de desajuste, de desequilíbrio das instituições democráticas, o que é ruim. Eu não vejo isso como positivo. É muito ruim. E eu pergunto para vocês dois, nós acabamos de ver as declarações da deputada Janaína Riva e o tom foi o seguinte, olha, essa casa agora não sabe se vai mais atender os interesses do governo. E você disse aí de futuro, Kleber. Será que exatamente essa postura, professor, por exemplo, pode afetar aí as pautas encaminhadas do Executivo para a Assembleia? Acabou, então, o apoio? Quando eu digo que o governador acabou cometendo excesso, ele não, uma palavra dita, uma palavra desvelada não tem volta, né? Ele acabou agredindo verbalmente, inclusive, companheiros, né? Deputados que estão ali, foram legitimamente eleitos pela população, que representam a população e que ele acabou colocando tudo no mesmo balaio, né? Colocando todos eles numa mesma situação e desmerecendo, sobretudo, as decisões da Assembleia Legislativa, considerando que a Assembleia Legislativa é um poder independente, né? E precisa ser respeitado. E é nesse ponto que a Janaína Riva levanta o dedo e deixa claro, a meu ver, nesta foto, que aqui não, né? Aqui não. É claro que daqui para frente ele terá muito mais dificuldades, né, na aprovação dos seus interesses, né, dos interesses do Executivo, em projetos do Executivo, do que em outro momento. Eu acho que ele vai ter que reconstruir essa ligação, né, esse diálogo com a Assembleia Legislativa, e a marca mais difícil por parte do governador Mauro Mendes, ele como pessoa, não só o governo Mauro Mendes, é o diálogo. Porque se você for observar, por exemplo, as categorias, todas reclamam absurdamente disso. Não conseguimos dialogar com o governador. Então eu acho que ele precisa rever isso aí para realmente chegar um pouco mais firme até 2022. Agora, Kleber, a gente pode afirmar com certeza, o conflito agora é mais real ainda. Nós percebemos, né, que essa relação com a Assembleia e o governador começou a ficar um pouquinho mais quente desde a história do ICMS da energia solar. Agora, você acha que, por exemplo, o presidente da Assembleia, o deputado Max Ruas, tentou contornar essa situação, tentando deixar para lá, foi apenas um mal-estar, vamos, né, corrigir isso? Você acha que vai conseguir, com esse tom, driblar essa situação? Ou não? A crise agora, de fato, começou? Não, se o Max insistir nessa postura de conciliação, ele vai ser atropelado. O recado da Janaína foi claro para ele. Claro. Assuma o seu papel de representante do poder. Que, a rigor, por isso que eu estou fazendo o paralelo com o cenário nacional, foi o que pediram os senadores ontem ao presidente do Senado, depois da carta das Forças Armadas. Assuma o seu papel, que me fez ver hoje pela manhã de vir para cá, acordei muito cedo, o discurso do Carlos Lacerda e o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que justificou o AI-5 no Brasil. Que na época, entre outras coisas, ele pediu, o Márcio Moreira Alves, para que as moças não dançassem com os cadetes nos bailes da República, né? Porque é o boicote que ele pregava, porque os militares estavam açoitando os jovens, os estudantes.
No caso de... Vamos falar disso daqui a pouco, eu tenho interesse de falar desse assunto. Em relação à Assembleia, o Maxi Russi não tem escolha. Ele vai ter que ficar ao lado dos deputados, porque as palavras, como você disse, Haroldo, do governador foram muito duras, foram impensadas, ele podia ter feito a mesma crítica com outra formulação. De uma outra forma. E é por isso que eu destaco a ausência do porta-voz, porque o porta-voz ele não pode falar sobre o efeito da emoção. Ele tem que pensar, ele tem que ter técnica para isso, enquanto que o agente político muitas vezes é pego na emoção e fala o que não deve. O que eu chamo a atenção para essa crise, primeiro, que o líder do governo no momento está acossado pela justiça. Ontem a justiça decidiu bloquear, me parece que 3 milhões, até 3 milhões, eu não sei nem se ele tem essa grana, mas a justiça decide assim, né? Bloqueio até 3 milhões da conta do professor Haroldo. Não significa que ele tem, mas se tiver, está bloqueado. Né? Não infarta não, professor, é só um exemplo. Se tiver, né? E é só um exemplo também, o senhor Bem está liberado. capaz, né? Então é o líder. O vice-líder do governo é o deputado Wilson Santos. 7 milhões. 7? 7. 7, não 3, né? 7 milhões. Esqueci de contar os boi. Bloqueia a fazenda. Esqueci de contar os boi. Tem que vender muito limão, né? Não, limão é o Wilson Santos. Não, é o Dilmar. O Dilmar. Dilmar da Augusto, então. lá de Sinop. O vice-líder aqui é o deputado Wilson Santos, e ele é ninguém menos do que o autor do projeto que virou a PEC da Empaer. Veja onde é que nós vamos chegar. E a porta-voz dos deputados, ontem, foi a deputada Janaína Riva, que era aliada de primeira hora do governador, que enfrentava o prefeito Emanuel Pinheiro do partido dela. Então, veja, a briga está na base do governo, não precisou um deputado de oposição falar nada. E isso começa, nós alertamos aqui na terça-feira, professor, que, por exemplo, o projeto que o governo mandou para a Assembleia, alterando o FEF, que é um fundo que mexe com todo o setor produtivo, ele não foi discutido previamente com a bancada do governador. Nem com a bancada. Normalmente o governo discute com o colégio de líderes, né? Não discutiu nem com a bancada. Então, assim, é clara a falta de articulação política do governo com a Assembleia e com a sociedade, com os servidores, com todo mundo. Vai ficando fácil por Emanuel Pinheiro fazer essa definição do Mauro Mendes. Ele está contribuindo, ele está ajudando. Ou seja, o governo está com dificuldade de comunicação mesmo. Total. Comunicação governamental. Total. E política também, né? Olha só, professor, quer comentar alguma coisa? Não, eu sigo na mesma linha do raciocínio, eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que o governo precisa reestruturar a forma de comunicação dele, seja por porta-voz ou não, porque o porta-voz, até onde eu entendo, é uma mofada, né, Kleber? Né? Ele recebe, né? É ele que realmente faz a linha, o porta-voz do governo, né? Uma comunicação governamental. Então, para evitar exatamente que o governador possa cair aí em situações desconfortáveis, né? Em armadilha. E assim, o porta-voz, Luciano, não é criar o cargo de porta-voz, como a gente tinha antigamente, né, nos governos. Não, é eleger alguém do próprio staff para assumir esse papel. Né? Normalmente é o Casa Civil, ou um outro secretário que possa tratar desses assuntos para aliviar um pouco para o governador. O Mauro Mendes, muito em cima dele. O Mauro tem essa dificuldade. Ele, às vezes, assim, sofre de uma doença chamada sincericídio, que na política é uma doença fatal. É o ariano. Essa é a maior característica do ariano. Ele tem o sincericídio e o Emanuel Pinheiro também comete o sincericídio. E os dois, né, acabam batendo cabeça. E esses desafios vão carregar até... Você já viu o cabrito brigar um com o outro? Não. Porque o símbolo do ariano é o carneiro. O carneiro, né? O carneiro, o bode, né? Como é que cabrito briga? Eles batem cabeça o tempo todo até matar um outro. Ou morrer os dois, né? Sempre um morre primeiro. Né? Gente, seguinte, vamos saber o que você está pensando Mas não é aqui. interessante? Mas é interessante isso, né? Vamos mudar. Acho curioso. Com certeza eu queria, uma coisa que ficou da deputada Janaína, eu falei aqui essa semana dela, 2 vezes, que ela tinha ficado sem bandeira, que ela tinha dado uma mergulhada porque ela, da grande líder da oposição ao governador Pedro Táxi,
agora estava tentando se encontrar. Achou? Achou. Achou. Ela é Agora ela uma achou, deputada de oposição. Agora é aí que ela cresce. É aí que ela cresce. E o Mauro Mendes está jogando ela na oposição, se não abrir o olho. Ficou fácil, deu munição, né? E É o ela espaço que ela precisava. ela já está, inclusive, está no jornal A Gazeta de hoje aqui, uma matéria do Pablo Rodrigo, dizendo o seguinte, que ela já está reconsiderando, né, o MDB já está reconsiderando as eleições do ano que vem, admitindo a possibilidade de discutir nomes internos para enfrentar o governador Mauro Mendes. É o que ela diz aqui na entrevista. Ele não é onipresente, não tem só ele no mundo. Tá entendendo? Olha, gente, vamos saber o que está pensando você que está em casa e que manda aqui nessa bancada, viu? Vamos ler agora algumas mensagens. Olha só. Bom dia, bancada. Mauro Mendes pensa que é dono da verdade, não respeita ninguém. Quando é a favor dele, usa a lei. Quando é contra ele, mesmo não cumpre. Prova disso é a RGA. Em 2022, ele terá o troco. É o Francisco lá do Sol Nascente. Parabéns, deputada Janaína. Assim que nós, mato-grossenses, queremos ver nossos políticos defendendo os direitos dos mato-grossenses. Eu já estava me sentindo desmotivada com nossos políticos. A deputada, com essa fala, me deu esperança novamente. É ver que não estamos sozinhos. Luciana, no anterior, o telespectador estava explicando o moinho, viu? Eu pude ler daqui. Moinho, Luciana, Moinho é nome de um riacho que passa nessa região. Olha, obrigada, eu não sabia mesmo não, né? Também não. Deve ser aquele lá de baixo, lá que passa perto mesmo da... Eu conheci ali como nos fundos da Ambev? o Rio Cochipó, não era? Aquele é o ali que Cochipó. liga, esse riacho deve ligar no Cochipó. Ele está dizendo que é um riacho. Bom, vamos descobrir. Vamos descobrir, né? Aí tem o córrego do Moinho, será uma nascente? Bom, vamos pesquisar melhor, mas obrigada, viu? Já deu um norte aqui diferente para a gente em relação ao Moinho. Bom dia, mas vocês acham que os deputados fazem somente as coisas certas? Bom dia, bancada. Resumindo, os governantes e administradores públicos podemos definir assim. É um mundo muito louco. Cegos estão conduzindo outros cegos e ninguém levanta a questão. Para onde vamos e por quê? Boa Comente metáfora. aí, por favor, Haroldo e Kleber, é o Ismael, E é lá do filosófico, né? Residencial Aricá. Do jeitinho que Ismael. o Você senhor perguntar gosta, para um hein? filósofo para onde vamos, meu amigo, pode esperar que, entendeu? Tem muito conteúdo para falar aí. É melhor baixar o app e consultar o Google Maps, né? Google Maps. Saber para onde vai. A coisa que Será o que vai filósofo ter? mais Acho gosta é que- cair no campo metafísico, entendeu? Fazer pergunta, né? Fazer pergunta. Eu destaco aqui, Luciana e Haroldo, o seguinte: o que foi dito em relação à atitude do governador e à relação entre os poderes, né? Vamos no mérito desse assunto da Empaer. 61 servidores. Então, veja, nós estamos falando de 61 indivíduos, num estado de 3 milhões de habitantes, para começo de conversa. Então, assim, a própria deputada Janaína admite, eu não estou jogando para a plateia porque eu estou defendendo 61, não estou defendendo 61 mil. Ela deixa né? claro isso, né? E o que é isso aqui? Eu tentei entender um pouco isso aqui. Pelo seguinte, a Constituição, tanto federal e a estadual, baseado nela, define o seguinte, que a forma de ingresso no serviço público, para as carreiras do Estado, são por meio de concurso público. O senhor é professor da Universidade Federal, né? Sim. O senhor é concursado? Concursado. Concursado. É a forma de ingresso, quer seja na Câmara de Cuiabá, na Assembleia Legislativa, na Empaer, na Universidade Federal, em qualquer órgão público no Brasil, desde 1988, no caso da Constituição Federal, 89, e 90 na Constituição Estadual, salvo engano. Posso estar equivocado um pouquinho na data de promulgação da Constituição Estadual. Mas essa é a forma de ingresso. Esses servidores, esses 61 e outros que a PEC agora pode beneficiar, ingressaram depois desse prazo, ou seja, e sem concurso público. Eles fizeram um teste seletivo. Teste seletivo não é concurso público. Não é concurso público. O governo, quando demitiu esses 61 servidores, ele se baseou em decisões judiciais. Que ontem o deputado Wilson disse, mas também tem uma outra decisão que permitia e o governador foi induzido ao erro. Ele está criticando uma instituição chamada Procuradoria-Geral do Estado, que é uma instituição absolutamente competente, com profissionais
destacados, a maioria, inclusive, professores universitários, né, que ingressaram na carreira por meio de concurso público, e é quem orienta o governador em matéria de legalidade. Então, assim, a pergunta que eu faço é por que a Assembleia precisou aprovar uma lei para beneficiar esses 61? É porque eles estavam fora da lei. Porque não tinha concurso, lógico, não eram concursados. Porque não eram concursados. Ah, mas eles estão lá trabalhando a vida inteira e agora vai ficar sem nada. Eu vi um depoimento desse, tinha gente pensando em suicídio, etc e tal. Gente, assim, eu entendo que deve ser muito duro. Eu não estou entrando dizendo que as pessoas são desonestas. Não se trata disso. Mas elas, de repente, se tornaram reféns do tempo ao esquecerem em algum momento que elas não tinham garantia, porque elas não eram concursadas. Então, hoje, quando você aprova uma lei para dar legalidade a algo que era ilegal, você está, e aí o governador falou essa palavra também, mas não pegou, porque ele falou outras piores, ele está dando um privilégio. Ele falou, essa é a PEC do privilégio, para 61, por melhores que eles sejam, não estou aqui discutindo a qualidade de nenhum deles, mas é uma lei para dar legalidade a algo que era ilegal. Porque não foram concursados. Porque não passaram no concurso. Não passaram no concurso. Exatamente. E isso abre, de certa forma, espaço para outros, né, ou outras situações semelhantes, pleitear a mesma situação. E também Sem havia dúvida, uma né? crítica severa do governador em relação à Empaer por conta de altos salários. Ele sempre disse que tinham motoristas que ganhavam acima de 12 mil, 13, 14 13 mil mil reais, né, motoristas e É tal. o que ele diz. É o que ele diz. E pelo acúmulo, no serviço público é assim, você tem progressão de carreira, então ele é motorista, ele começou lá, parece que foi em 93 ou 94, quantos anos são? 37 anos, 35 anos, 30, 27. né? 27 anos. Então assim, lá quando ele ingressou, ele não ganhava isso, mas com o tempo ele vai agregando ali uma progressão, uma lei, não sei o quê, vira isso. Qualquer pessoa que trabalha tanto tempo assim... Não que tem que ganhar mal, mas se a gente comparar um salário de um motorista desse com um professor, aí a diferença é ou crassa, com um motorista né? da iniciativa privada. Pois é. Né? Exatamente. É o que ele faz, esse comparativo. O Mauro Mendes acaba fazendo esse comparativo. Ele não está de todo sem razão quando ele levanta essa discussão. Ele só fez da forma errada, a meu ver. Mas se você observar, Kleber, todos os desgastes do governador Mauro Mendes, todos, sem exceção, né? Com relação à questão dos professores, vacina, com relação à questão da taxação do sol, com a relação desses profissionais da Empaer, todos estão diretamente ligados à rigidez da lei, né? Da lei, da regra, certo? Né? Certo. Que está ali, existe, né? Então ele acaba se apegando, lei de responsabilidade fiscal, né? Então você pode, é sempre esse, argumento é esse. Sempre esse argumento, né? E isso faz um confronto direto com o bom senso, muitas vezes. Ele é parnasiano, ele é Ele é engenheiro, parnasiano, né? Exatamente. Para ele é o número que está ali, eu não posso fazer a coisa errada, então, mas vai morrer 10, 15, 20, não importa, a lei está aqui, entendeu? Então, esse é o cuidado que precisa ter, né? Eu sei que a Luciana está aqui querendo que a gente encerre, mas assim, uma coisa que me chamou a atenção, e eu imagino que talvez faltou alguém tentar uma solução dessa, a Empaer é uma empresa mista. O vínculo desses servidores também é pelo CLT. Se eles contribuíram tudo isso, por que estavam sendo demitidos sem direito a nada? Seria justo indenizá-los pelo que eles contribuíram. Exatamente. Claro. Então essa poderia ter sido uma boa solução. Uma boa solução. Né? É humanização, né? Mas ninguém Respeito. tocou nisso, né? Olha, gente, vocês querem falar muito a respeito disso? E, claro, o assunto merece essa tônica toda, essa discussão, mas você também está em casa mandando aqui milhares de mensagens. Separei mais algumas para a gente depois chamar o intervalo. Vamos lá, então. Pedro Tax foi penalizado exatamente devido a este comportamento. Bom dia, bancada. O governador está fazendo um bom trabalho, mas o ego dele está inflamado. Eu até fiquei assustada com o exemplo do bloqueio dos milhões do professor Haroldo, mas falando sério, os ventos estão... O povo vai achar que eu tenho tudo isso. E tem. Desculpa errar para baixo, Se errar para baixo, tem que errar para cima. Né? Deixei o professor Haroldo mais pobre aqui. Só um Igual um pouquinho, determinado Kleber, só um político uma vez pouquinho. numa rádio aqui em Cuiabá, falaram para ele assim, mas olha, como é que o senhor pode, o senhor está na política há tanto tempo, o senhor ter 4 fazendas, né? Em 8 anos, falou, não, mentiram para você, eu não tenho 4, eu tenho 6 fazendas.
Pois é. Vamos lá, mensagem então, professor. Olha, mas falando sério, os ventos estão mudando entre a L e Paiaguás. Na verdade, os deputados precisam compreender que não precisamos de puxadinho do Paiaguás. Deve representar o povo de Mato Grosso. Ontem o governador assumiu sua verdadeira postura. 2022 está aí. É a Ângela lá de Tangará. Deputada Janaína, fume o cachimbo da paz com o prefeito Emanuel Pinheiro e bora para cima desse governador ano que vem. É o Emanuel Pinheiro 2022. MDB merece mais respeito. Isso pode custar caro para ele nas próximas eleições. Eu acho, inclusive, Luciana, Kleber e telespectador, que existe um desgaste emocional muito grande. Né, dele enquanto ser humano, enquanto pessoa. Porque uma coisa é Mauro Mendes governador, outra coisa é Mauro Mendes pai, família, né? A sogra que faleceu recentemente, quer dizer, a esposa tem problemas de saúde, né? Então, lidar com tudo isso em meio a uma pandemia como essa, realmente não é fácil. Então, a gente precisa também olhar o outro lado da situação, né? O desgaste é muito grande. Imagine você acordar com dor de cabeça o tempo todo, problema o tempo todo, críticas muitas vezes que na cabeça dele não são claras. Achei interessante a posição do Wilson Santos dizendo assim, olha, o Mauro Mendes não contaram a verdade toda para ele, só um pedaço da verdade, é por isso que ele está se comportando dessa forma. Né? As pessoas tentando amenizar a situação. O Wilson também tentando uma solução salomônica, mas assim, é importante dizer, o autor da ideia, o dono da confusão é ele. É ele. Né? Então, exatamente. Assim, fica fácil também, né? A gente já discutiu isso aqui. Nós estamos vivendo um tempo em que, vou usar uma frase que não é minha, de um autor que eu li esses dias, que o honestamente complexo perde para o desonestamente simples. É o que está acontecendo. Professor, tempos estranhos, pensar né? depois. Gente, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta mais com a notícia de frente. São 6 horas e 36 minutinhos.